Fala, Moi! Voltamos agora para continuar aquela série que a gente está fazendo sobre a prova da CETRED, ou do CETRED, né? Eu nunca vou me acostumar a falar do CETRED, eu sempre comecei a falar da e vai ficar da mesmo, né? Então, no primeiro vídeo, né, na primeira aula lá, eu falei sobre regra de 3 composta, 5 questõezinhas, porque regra de 3 composta não tem o que inventar, né? As questões não mudam tanto de uma para outra, então é sempre o mesmo estilo, do mesmo jeito. Você faz uma, duas, três, você já pega o ritmo. Não é o caso agora do tema de hoje, que é o caso de porcentagem. Porcentagem aí já abre um leque de possibilidades, muitas questões diferentes, e por isso eu trouxe aqui pelo menos umas 10 questõezinhas para a gente debater desse assunto. Tá bom? Você já está vendo aí a primeira questão? Antes de falar sobre ela, eu quero fazer uma em especial para já te dar o primeiro bizu da noite, tá? Que é falar, galera, de aumentos e descontos sucessivos. Aumentos ou descontos sucessivos. CETRED adora isso aqui, e não só a CETRED, né? Qualquer concurso público ama questões desse tipo. Então vou te dar um exemplo para te mostrar como é que o jeito tradicional faz essa questão e como é que o Dandanzinho aqui vai fazer junto com vocês um bizuzinho fantástico. Então o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Imagine que você tenha, certo? Alguma coisa aí que sofreu primeiro 20% de aumento, certo? E logo depois o comerciante deu 30% de aumento também. Então foi um aumento de 20 e depois um outro aumento de 30. O que é que a lógica faz a gente pensar? Ah, se aumentou 20 e depois aumentou 30, vai aumentar ao todo 50. Não é verdade? Pois é. Você marca lá o item 50 e parabéns, vai errar a questão. Vai errar a questão. Certo? 2 aumentos sucessivos, atenção nessa dica, ó. 2 aumentos sucessivos nunca, jamais é igual à soma dos dois. É sempre maior do que a soma. Aumentou 20, aumentou 30, a soma não seria 50? Pois bem, o aumento real nessa brincadeira é um aumento maior do que 50%. Certo? E o mesmo ocorre, só que ao contrário, quando você tem descontos sucessivos. Tá bom? 2 descontos sucessivos vai ser menor do que a soma dos descontos. Tá bom? Então, cuidado com isso, certo? Porque vai ter o item, se essa questão estivesse lá no CETRED, teria lá a resposta 50% e muitos candidatos descuidados cairiam nessa pegadinha. Tá bom? Então, vou resolver pelas 3 maneiras. Primeira maneira, o jeito tradicional. Segunda maneira e terceira maneira, os meus 2 bizus da noite, tá bom? Então, como é que a galera resolve questões desse tipo? Geralmente, elas chutam um valor, certo? Elas chutam, certo, um determinado preço para aí o objeto que está sendo trabalhado. Então, vamos dizer que nós temos uma camisa que aumentou 20% e depois aumentou 30%. Como eu não sei o preço da camisa, é legal você dizer que ela tem aí, ou custa, né, R$100. É interessante dizer isso em questões de porcentagem, né? Colocar o valor 100 para ficar mais fácil. E aí, se eu tenho R$100 e ela aumenta 20%, quer dizer que ela vai valer agora R$120. Tudo bem? E aí, o que é que vai acontecer? Como eu tenho agora R$120 e o preço vai aumentar de novo, só que agora em 30%, a galera calcula quanto é 30% de 120. Vamos calcular aqui, ó. 30% de 120, que é fazer 30 vezes 120 e dividir por 100. Tu vai cortar aqui 2 zeros com 2 zeros. 3 vezes 12 dá R$36. Ou seja, o segundo aumento é um aumento de R$36. E aí, se eu tinha 120 e agora, né, ganhei mais 36, o novo preço vai ser de R$156. E aí, nesse momento, você compara o preço de antes com o preço de agora. Você tinha um preço que era 100 e agora um novo preço que é de R$156. Aumentou R$56, ou seja, 56% de aumento.
56% de aumento. Professor, mas desse jeito foi muito fácil, eu gostei, achei rápido, foi legal, não fiz muito cálculo. Eu também achei. Só que eu escolhi aqui números bonitinhos, 20% e 30%, cara. Só que tu vai ver uma questãozinha aqui da CETRED daqui a pouco, que é 7,2% e 8,5%. E aí? Se tu for calcular a porcentagem normal, tu vai sofrer, tu vai gastar um tempinho assim que tu não tem no concurso. Então tu tem que aprender uns bizus para achar a resposta de cara. Primeiro bizu, bora. Bizu número 1. Beleza? Que é o bizu mais fantástico para esse tipo de questão, tá bom? Você não teve um aumento de 20% e depois um outro aumento de 30%? Primeira coisa que tu vai fazer, somar os aumentos. Soma. 20 mais 30, 50%. Ah, rapaz, 50. Beleza. Só que como eu disse, né, 2 aumentos sucessivos, 3, 4, 5, sempre é maior do que a soma. Então, você dizer que dá 50% de aumento, tá errado. Primeiro tu soma, agora tu vai multiplicar os dois. Multiplica agora. Vai pegar 20% vezes 30%. Vai dar 600%. Aí você sempre volta 2 vírgulas, né? 2 casinhas a vírgula para transformar de porcentagem em decimal. Que é dividir por 100, né? E dividir por 100 você volta 2 casinhas. Então isso aqui equivale a 6, certo? Equivale a 6. Ou seja, 50 lá em cima com mais 6 aqui embaixo dá quantos por cento? 56% de aumento, ou seja, certo? O mesmo resultado que a gente tinha encontrado antes, de um jeito bem mais rápido. Esse é o primeiro bizu que eu gostaria que você anotasse no seu post-it aí, colocasse na geladeira da sua mãe não vai gostar, mas tu vai aprender matemática, cara, vai aprender. Beleza? Então toda questão de aumento ou desconto sucessivo, tu faz isso, tá bom? Soma os aumentos e depois multiplica os dois. No final, tu soma os resultados, tu encontra o aumento total. Mas se fosse um aumento e um desconto, aí tu subtrai. Em vez de somar, tu subtrai. Beleza? Mas o processo é o mesmo. Tá bom? Esse é o bizu 1. Mas tem uma outra maneira de fazer, que é o bizu número 2. Ó. Bizu 2, bora. O que é que nós tínhamos? Não era um aumento de 20%? Era. E depois não era um outro aumento de 30%? Era. Lembre-se que antes nós tínhamos 100%, certo? Do valor lá do objeto. Ele vai aumentar em 20%, então ele vai virar 120%. E depois ele aumenta 30%, ele vai virar 130%. E aí tu pega esses dois valores e multiplica. Lembre-se que 120% é 1,2. Vezes 130% é 1,3. Quando tu multiplicar 1,2 vezes 1,3, vai dar 1,56, que equivale aí a 56% de aumento. É uma segunda maneira, é o bizu número 2. Essas duas maneiras são infinitamente melhores do que essa aqui. Porque essa aqui é legal quando os números são bonitinhos. Quando der feio, meu amigo, os números tu vai sofrer. Portanto, tente pegar o bizu 1, tente pegar o bizu 2. Certo? Feito aí a minha introdução, bora para as questões da CETRED. Bora ver como é que é, como foi que caiu, tá bom? E ver qual é a dificuldade de porcentagem nas provas aí dessa banca. Tá bom? Então, questão número 1 já fala o seguinte, ó. Uma TV custava R$ 1.100, pronto, opa, bora lá, né? Então, R$ 1.100 era o preço da TV e teve um aumento, né, de 20%. Opa, primeira informação, aumentou 20%, show. Mais tarde, foi posta em promoção com um desconto também de 20%. Opa, aumentou 20, descontou 20, vai dar 0, tu vai marcar o mesmo resultado, vai dar 1.100. Meu Deus, se tu fizer isso, um professor de matemática morre no mundo, meu amigo. Não é isso, não é. Você já sabe que aumento e desconto sucessivo nunca dá o que parece que deveria dar, né? Que é 20 menos 20 dando 0. Não, vai dar diferente,
certo? Então você vai ter que fazer o cálculo. A pergunta é, depois que eu aplicar esse aumento e depois o desconto, quanto é que vai ser vendido esse produto? Olha, como esse número aí é bonitinho, a gente pode fazer o cálculo mesmo. Calcular aí quanto é que é 20%, depois o desconto, né? Pode fazer assim sem problema nenhum. Ou você já pode usar o bizu do Dandanzinho e correr pro abraço. Você que escolhe. Eu, como quero treinar contigo o bizu, vou usar o bizu, tá bom? Vambora. Vai, como é que é? Cara, tu teve um aumento de 20%, certo? E depois tu teve um desconto também de 20%. Se tu aumenta 20%, o valor do produto fica valendo 120%, tá bom? E se tu desconta 20%, é como se o valor tivesse valendo apenas 80%, né? Era 100, aumenta 20, fica 120. Era 100, tira 20, fica 80. Coloca em decimal, né? 120% é a mesma coisa que 1,2 e 80% é 0,8. E aí tu multiplica, meu amigo. E essa multiplicação é fácil fazer, ó. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1, 9. Então vai dar 96 ou 0,96, é porque tem duas casas decimais. Ou seja, Moi, você está pagando apenas 96% do que deveria pagar nesse produto. Tá bom? Ou seja, cara, um aumento de 20 e um desconto de 20 não dá 0%. Na verdade, vai dar aí 4% de desconto, né? Não era 100? O preço final não ficou 96? Tem um desconto de 4%. Te provando que um aumento e um desconto sucessivo nunca vai dar a mesma coisa. Nunca. Jamais. Jamais. Tá bom? Então dá 96%, 96%. É isso que tu vai ter que pagar nessa brincadeira. Então agora, para fechar, falta tu calcular quanto é que é 96% de R$ 1.100. E acabou a questão. 96% é 96 dividido por 100 vezes 1.100. E aí, claro, tu vai cortar 0 com 0, 0 com 0 e vai fazer 96 vezes 11, que é igual a R$ 1.056. A alternativa é. Tá bom? Então esse bizuzinho aqui, ele fez tu economizar dois cálculos, né? Tu ia primeiro calcular quanto era o aumento de 20, ia dar 1.320, eu acho. Depois tu ia calcular o desconto de 20, ia subtrair para depois tu achar a resposta 1.056. Óbvio que eu sei que talvez fazendo o aumento e o desconto separado, o cálculo fosse até mais simples do que isso. Tá bom? No entanto, é aquilo que eu disse. Esses números são bonitos. Daqui a pouco nós vamos ver uma questão que o número é feio. E aí, se tu souber o bizu, cara, o bizu 1 e o bizu 2 dessa aula, tu faz com facilidade. Então, essa foi a questão número 1. Resposta tranquila, uma questãozinha tranquila. Eu acho que você, se tivesse no concurso aqui lá de frecheirinha, mataria essa questão. Vamos para a questão 2. Questão número 2, acho que está aqui, né? Aqui embaixo, ó. Bora, tá aqui para baixo. Isso. Questão número 2 caiu na prefeitura aqui 2016 de Calcaia, né? Onde eu moro, né? E ela fala o seguinte, ó. O preço de um jogo em uma loja de brinquedos tem um reajuste de 7%, ou seja, aumentou, né? Aumentou 7%. E depois teve um novo aumento, ixi Maria, um outro aumento, certo? Que eu não sei quanto é que foi, tá bom? Só que aconteceu o seguinte, quando eu der o aumento de 7 e um outro aumento, gerou um acumulado de 12%. Então, deu um total de 12% de aumento. Ele pergunta... Opa, deixa eu voltar para lá. Pronto. Ele pergunta o valor aproximado do percentual do segundo reajuste. Beleza, qual é o item que você nunca pode marcar? Item C. Você não pode jamais marcar o item C. Jamais. Certo? Porque o item C, Moi, é 5. E aí 7 mais 5 é 12. É esse item que a banca quer que tu marque. Nunca, nunca, nunca aumento sucessivo é a soma dos dois. Nunca, nunca, nunca. Tá bom? Então já não poderia marcar o C jamais, tá bom? Beleza, e aí, como é que faz?
Cara, como nesse caso nós não sabemos qual é o valor do equipamento, qual é a ideia? Chutar um valor para ele. Me diga aí, qual é o valor que tu vai chutar para esse equipamento? R$100, cara. Óbvio, né? Óbvio. Então vamos dizer que o valor, ele era de R$100. Show de bola. Galera, se ele aumenta 7%, certo? Com esse primeiro aumento, quanto é que ele vai valer agora? Aumentou 7%, é R$7, né? Então ele vai custar R$107 com o primeiro aumento. Beleza. Só que eu sei o aumento acumulado. O aumento acumulado não é de 12%? Se eu tinha R$100 e ele aumenta 12%, é que com o aumento ele vai virar quanto? R$112, não é verdade? Era 100, aumentou 12%, ele vai virar 112. Só que, nesse meio caminho, houve um outro aumento. Para você sair de R$107, que foi o aumento de 7%, e chegar em 112, teve um outro aumento aí, não teve? Pronto, é isso que a questão quer descobrir. Quantos por cento aumentou daqui para cá? Tá bom? Qual é a diferença em porcentagem dessa brincadeira? Pois bem, observe, de R$107 para R$112, quanto foi que aumentou? R$5. Foi um aumento de R$5. Pronto. Você vai dizer que R$107 equivale ao preço total, que é o 100%, e você quer saber... Opa, lá para frente. Oh, meu Deus. E você quer saber quanto é que foi esse aumento de R$5. Então, esses R$5 que aumentou, você vai chamar de X. E aí, uma regra de 3 mata esse problema. 107 vezes X vai ficar igual a 5 vezes 100, que dá 500. E aí, você passa o 107 dividindo. 500 divide por 107 vai dar 4,6% de aumento. Alternativa B de Boston, né? B de Boston. Certo? Então, cara, essas dicasinhas de colocar valor, né? R$100, valor bonitinho, ajuda, né? Te ajuda na questão. Porque se você não colocasse que o valor era R$100, tu iria ter que trabalhar com X, aí com letra, o negócio fica mais feio, né? Então, em porcentagem é sempre bom você ter essas sacadas que te ajudam bastante. Beleza? Então, questão número 2 aí, uma questão um pouquinho mais difícil do que a primeira, certo? Um nível um pouquinho mais alto, essa questãozinha aqui de calcaia, tá bom? Questão 3. Questão número 3. Pronto, galera. É essa aqui que eu falei, ó. É dessa aqui que eu tô falando desde o começo lá desta aula. Cara, se tu for fazer essa questão 3 sem o bizu, tu vai sofrer, cara. Mas tu vai sofrer. Olha o que ela fala, ó. Frecheirinha também. Os índices semestrais de inflação de certo ano foram 7,2 e 8,5 respectivamente. Ou seja, o aumento de preço nos 6 primeiros meses foi de 7,2% e no restante foi de 8,5%. Tivemos aqui aumentos sucessivos, um de 7 e depois o outro de 8. Então, o índice de inflação neste ano foi de... Pronto, se tu aumentar 7 e depois aumentar 8, vai dar quantos por cento de aumento, né? Vamos ao bizu? Em especial, vou usar o bizu 1, tá? Ó. Bizu número 1 vai matar essa questão de um jeito fácil. Bora! Foi um aumento de 7,2% e outro aumento de 8,5%. Primeira coisa que tu faz, soma os dois. Então, bora somar. Quanto é que é 7,2 mais 8,5? Vai dar 15,7%. Nunca marque o item B. 2 aumentos sucessivos é sempre maior do que a soma dos dois. Então, não é o item B. Porque depois que tu soma, tu vai ter que fazer o quê? A multiplicação dos dois. Tu vai pegar ali o 7,2 e multiplicar com 8,5 e depois transformar esse negócio em decimal, né? Ou seja, voltar a vírgula ali 2 casinhas. Então, seu único trabalho é fazer essa continha chata aí, cara. Vai fazer aqui 7,2 vezes 8,5, ó. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1.
5 vezes 7, 35, mais 1, 36. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1 de novo. 8 vezes 7, 56, com mais 1, 57. Então vai dar 0. 6 mais 6, 12, sobe 1. 3 com 7, 10, com mais 1 dá 11, vai subir 1 de novo. E 1 mais 5, 6. 6.120. Mas como tem vírgula, tem duas casinhas, então a vírgula fica aqui avançando também duas casinhas. Então essa continha vai dar 61,20%, só que você tem que transformar em decimal e porcentagem é dividir por 100. Portanto, você volta duas casas, ó, volta uma casa, volta duas, a vírgula para aqui. Então isso vai dar 0,6120%. Portanto, o aumento total nessa brincadeira é a soma dos dois. 15,7 mais 0,6120. Isso vai dar 0,21. 7 com 6 dá 13, sobe 1. 15 mais 1 dá 16. Vai dar 16,3120. Alternativa A. Olha aí, que linda essa questão. Uma questão que eu considero difícil se você não souber as técnicas corretas. Você sabendo o bizu, ela fica moleza. É só somar e multiplicar. Aí vai ter vírgula, mas aí matemática básica na veia, né? Mas se você não sabe o bizu, aí, meu amigo, aí o sofrimento foi grande, viu? O sofrimento foi grande. Porque você ia calcular aí 7,2% de aumento, depois ia multiplicar com 8,5%. Gente, eita, eu fico imaginando o cara que fez pelo tradicional essa questão aqui. Sofreu. Tá bom? Então, resposta aí, item A, né? Item A. Beleza. Já poderia saber de cara que a resposta era o item A, né? Porque nós sabemos que dois aumentos sucessivos dão uma resposta maior do que a soma. Se a soma já está dando 15,7, só me restariam duas opções, que é maior do que 15,7. O item D e o item A. Como o item D é um número inteiro e as porcentagens são quebradas, não tinha como dar inteiro. Só poderia ser o item A mesmo. Então, no concurso eu nem faria isso aqui não. Nem faria isso aqui. Eu já chutaria o item A sem medo de estar errado. Tá bom? Questão número 4. Simbora. Pronto, questão também de Frecheirinha, né? Frecheirinha adorou questões aí de porcentagem, ó. Questão 4 fala o seguinte. Uma pesquisa, certo? Realizada na eleição para prefeito do município de Nossa Senhora dos Matemáticos, meu Deus do céu, olha aí a criatividade, né? Apontava as seguintes taxas de intenção de votos. Então você tem o candidato X com 43%, o Y com 37%, o Z com 10% e brancos e nulos também 10%. A pergunta é, se o município tem 570 mil eleitores, olha a pergunta, qual é a diferença entre os candidatos, né? Entre a total de votos dos candidatos X e Y? Qual é a diferença de votos entre o X e o Y? Tá bom? Lembrando que o X recebeu 43% e o Y recebeu 37%. Pronto. Galera, o que você não pode fazer aqui, para não perder tempo, né? Certo? Seria você, para você ganhar tempo, na verdade, você deveria aqui não calcular, pelo amor de Deus, você não vai calcular separado. Ah, eu quero saber primeiro quantos votos teve o X, depois quantos votos teve o Y e depois subtrair. Não, tu tá perdendo um tempo gigante aí, não precisa. Se eu sei que o X teve 43% e o Y teve 37%, qual foi a diferença de votos em porcentagem? 43 menos 37, 6%. Ah, rapaz, então a diferença entre eles é uma diferença de 6%. Então, basta tu fazer quanto é que é 6% do total de eleitores. 6% de 570 mil reais. Ou reais não, eleitores, né? E aí acaba a questão. Corta 2 zeros de baixo com os 2 de cima e multiplica tudo, olha. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 7, 42 vai subir 4,
6 vezes 5, 30, com mais 4, 34. Então, tu acha a resposta 34.200 eleitores de diferença entre os dois. Alternativa A de amor, né? A de amor de novo. Beleza? Então, jamais você poderia calcular separado. Esse seria um sofrimento maior e você perderia um tempo precioso. Não pode perder tempo em concurso. Tá difícil? Eu acho que não. Acho que dá pra gente levar essas questõezinhas, tá bom? Questão número 5. Já estamos na metade, olha. Já estamos na metade já dessa brincadeira, ó. Questão aí caiu em Juazeiro agora, hein? 2016, Juazeiro do Norte. O pessoal reclamou muito. 2016 não, 2019, tá? A galera reclamou muito dessa prova. Disse que a prova de Juazeiro estava num nível, assim, altíssimo, né? E eu não sei se é verdade não, mas eu fui ver lá o resultado. Ninguém de matemática fechou a prova, né? Eu fui lá ver o resultado. A galera tava dizendo que tava difícil. Aí eu, rapaz, vou ver aqui a pontuação da galera. Ninguém fechou a prova de matemática. Nenhum professor lá fechou. E olha que nós tivemos professores lá. Eu acho que foram mais de 800 inscritos. Para professor de matemática lá. 800 inscritos, se eu não me engano foi. Que eu até comparei, eu tinha pego o último concurso do CETRED. Que foi para Juazeiro. Aí eu fui ver, meu Deus, né? Juazeiro foram 800 inscritos, então Paraipaba vai dar mais ou menos isso aí também. Aí eu me assustei, porque Paraipaba só tinha dado 190 ou 180 professores. Aí eu vibrei, né? Ó, rapaz, coisa boa, vou disputar só com 100 pessoas. Maravilha, né? Certo? Mas lá em Juazeiro o negócio foi mais feio. 800 candidatos ou 900, né? Foi por aí. Foi feio o negócio. E ninguém fechou a prova. Então a prova realmente deveria estar num nível bem alto. Questão número 5 aí, Juazeiro, ela fala o seguinte, ó. Em uma eleição a qual concorriam 3 candidatos, votaram 1.500 eleitores. Pronto. Então aqui você tem o total de eleitores votantes aí, 1.500. O candidato A, o bichinho, ganhou 376 votos. O B, 645 votos. E o C, 299 votos. A pergunta é, qual é a porcentagem de votos, porcentagem de votos brancos ou nulos nessa brincadeira, certo? Pronto, galera. Aí, né, tu tem que saber quantos votos nós tivemos ao todo aí. Foram 1.500 votos, ok. Mas o A teve uma certa quantidade, o B teve outra, o C teve outra. Bora somar o A, o B e o C, para ver o que é que dá aí, ó. Então, A mais B mais C. 376 mais 645 mais 299. Vamos fazer a conta aqui sem pressa, não tem problema, né? Vamos embora. 6 mais 5, 11, com mais 9, 20. Sobe 2. 2 com 7, 9, com mais 9, 18, com mais 4, 22. Vai subir 2 também. 2 com 3, 5, com mais 6, 11, com mais 2, 13. Então, nós tivemos ao todo, com os candidatos A, B e C, 1.320 votos. Como nós sabemos, né, que são 1.500 votos ao todo, obviamente estão faltando votos nessa brincadeira. Esses votos que faltaram são de brancos ou nulos, né? Beleza? Então você tem aqui, ó, 1.500 menos 1.320. Isso vai dar 180 votos. Show, hein? Show de bola. É isso que ele quer saber. Esses 180 votos correspondem a quantos por cento do total de eleitores que vale 1.500? Regra de 3. Regra de 3, né? Porque você sabe que 1.500 é o total, é o meu 100%, e eu quero saber quanto é que vale somente 180. X. Então, uma regra de 3 resolve esse problema. Bora cortar os zeros? Vamos fazer aqui sem sofrer, sem fazer o cálculo mesmo, ó. Corta 2 zeros com 2 zeros e faz o cruzamento. 15 vezes x dá 15x e vai ficar 180 vezes 1 igual a 180. Olhe para cá agora porque eu não vou fazer esse cálculo, faz só na cabeça, presta atenção. Passa o 15 dividindo, vai ficar 180 dividido por 15. E aí você quer pegar aqui, ó, 180 divide por 15. Eu sei que tu é fera em matemática, eu sei que tu vai acertar essa conta. Mas eu talvez seja o único professor de matemática que odeia fazer cálculo. Eu odeio fazer cálculo, cara. Quando tem que fazer o cálculo, eu já me desespero.
Talvez seja por isso que eu busque sempre simplificar, bizu, né? Fazer de um jeito mais fácil. Eu odeio fazer o cálculo. Então, eu vou tentar fazer só de cabeça. Observe. Toda vida que uma divisão terminar com 5, eu vou dobrar o número. Que vai dar algo legal. Ó. Dobra o número de cima. Quanto é que é 180 vezes 2? 360. Dobra também o número de baixo. O dobro de 15 dá 30. E essa conta aqui, por mais que o número seja maior, eu sei fazer de cabeça. Porque eu posso cortar 0 com 0. E 36 dividido por 3 dá 12%. Alternativa A de novo. Rapaz, A de novo. 3 seguidas aí. Alternativa A. Não fica mais fácil? Fica, cara, fica. Só que eu sei que você não vai querer fazer assim. Na hora você vai querer fazer o cálculo mesmo, que você sente confiança fazendo o cálculo. Eu já sou diferente. Cada um tem uma maneira de fazer, certo? Faça o fácil. Não é o que eu sei ou o que o outro sabe. O fácil é o jeito que você sabe fazer. Tranquilo? Então, questão número 5. 12% de votos brancos ou votos nulos. Beleza? Legal, questãozinha legal. Essa questão 5 e a questão número 4 foram questões mais fáceis, né? Diferente das 3 primeiras. Aqui foram questões bem mais tranquilas. Questão 6. Questão 6 caiu em Pacujá, né? Ó, Pacujá. Também é uma questãozinha que eu acho tranquila. Observe. Num treinamento de basquete, dos 25 lançamentos feitos pelo jogador A, ele acertou 18. Então, bora fazer aqui já a taxa de porcentagem aqui desse cara, né? Ó. Porque de um total de 25 lançamentos, ele acertou 18. Então, foram 18 num total de 25. Beleza? Enquanto o jogador B, Moi, olha o que foi que houve com o B, né? O jogador B fez 50 lançamentos e acertou 36. Então, o B foram 36 num total de 50. Sendo assim, o aproveitamento do jogador A e do jogador B é de quantos por cento? Cara, essa questão não precisa tu calcular a porcentagem, porque tá na cara a resposta. Olhe para a fração, bicho, do jogador B. Olha a fração do B, ó. Aliás, olha a do A, né? Vamos dobrar? Vamos. Dobra aí a fração do A, dobra. Qual é o dobro de 18? 36. Qual é o dobro de 25? 50. Compara a fração do A com a fração do B. São iguais, cara. São frações equivalentes. Ou seja, o jogador A e o jogador B acertou a mesma porcentagem, a mesma fração de bolas. Ou seja, as porcentagens são iguais. O A tem que ter a mesma porcentagem do B. E só tem um item que diz isso, que é o item D. Item D. Então, sem fazer o cálculo, só analisando a fração, você já saberia que era o item B. Certo? Mas a gente tem tempo para fazer, a gente vai mostrar como é que, né, se faz a questão, como é que se chega em 72%. Pois bem, olha aqui para o B, Moi. Né? Eu não quero transformar em porcentagem. Eu sei que você quer fazer a regra de 3. 50 acertos, 100%. 36, X. Mas não precisa. Porque porcentagem não é uma divisão por 100. Então aqui embaixo tinha que ser 100, para transformar em porcentagem. Para esse 50 virar 100, basta que eu multiplique por 2. 50 vezes 2, 100. Então, se eu multiplicar por 2 lá em cima, quanto é que é 36 vezes 2? 72. Ou seja, vai dar 72%. E aí só me resta o item D mesmo para matar essa questão. Certo? Então, muitas questões, cara, é só lógica mesmo. Como eu disse, a prova do CETRED é matemática básica. E matemática básica, geralmente você faz cálculos mentais. Se você estiver bem treinado, com muita habilidade. Certo? E é essa forma de ensinar que eu quero trazer para vocês. Para você ver uma outra maneira de enxergar a matemática. Bora para 7. Tá acabando, hein? Questão número 7. Foi da onde? Foi também de Pacujá, ó. Também de Pacujá. Bora. Num evento, a razão... O que é razão, hein, Moi? Razão. Divisão. A divisão entre
o número de mulheres, ou seja, mulheres em cima, que apareceu primeiro, né? Ó, mulheres e homens. Opa, mulheres dividido por homens é igual a 14 dividido por 11. Beleza. Ele quer saber qual é a porcentagem de homens nessa festa. Eita, né? Professor, como é que eu vou saber a porcentagem de homens se eu não sei quantas pessoas tem ao todo? Mas tu pode supor, bicho, porque se você tem a fração em cima mulheres, embaixo homem. Então tu pode dizer que nessa festa tem 14 mulheres e 11 homens. Né? 14 mulheres e 11 homens, entendeu? Certo? Então não vai, se tu supor isso, não vai interferir em nada na questão, né? E aí, se eu tenho 14 mulheres e 11 homens, quantas pessoas... 11 homens, né? Quantas pessoas tem ao todo? Temos um total de 25 pessoas. Pronto, acabou. O que é que a questão quer? Ela quer, boy, a porcentagem de homens nessa festa. Vou fazer de duas maneiras. Qual é o total de homens? Nós temos 11. Num total de quantas pessoas? Num total de 25. Então são 11 homens para 25 pessoas. Bora dobrar. Eu tenho que transformar isso aqui em 100 para ficar porcentagem. Bora dobrar. Qual é o dobro de 11? 22. Qual é o dobro de 25? 50. Eu quero chegar em 100. Dobra de novo. Qual é o dobro de 22? 44. O dobro de 50? 100. Então vai dar 44%, a alternativa B. Certo? Esse jeito aqui é o jeito pulo do gato, né? O cara enxerga uma coisa que ninguém enxerga. Qual seria o jeito tradicional que a maioria ou praticamente todo mundo iria fazer? Regra de 3. 25 pessoas equivale a 100%. Eu quero saber só quanto equivale 11, né? Porque só tem 11 homens. Esses 11 valem X%. Faz a regra de 3, ó. 25x igual a 11 vezes 100. Não vou multiplicar, ó. Vai ficar 11 vezes 100 mesmo. E você já sabe o que eu vou fazer, né? Passa o 25 dividindo. Então fica 11 vezes 100 dividido por 25. E aí eu tô olhando para cá, galera, ó. Quanto é que é 100 dividido por 25? Opa, 100 dividido por 25 dá 4. E 4 vezes 11 vai dar 44. Certo? A mesma resposta de antes, 44%. Então seriam essas as duas maneiras de se resolver essa questão, tá bom? Ambas aí tranquilas, ambas eu acho que você consegue entender de boas, né? Sendo essa aqui da fração, né, a maneira mais elegante de resolver o problema. Show de bola? Então essa é a nossa questão número 7 aí de Pacujá, né? Pacujá. Bora para 8. Só porcentagem, viu, galera? Só porcentagem. Essa questão 8 é linda, hein? Questão 8 é linda, olha. CETRED aí, 2016, lá da Ematerce, e ela fala assim: um balde que estava totalmente vazio, estava seco, recebeu 4 litros de água, que preencheram aí 80% do total. Então, primeira informação, ó. Esses 4 litros valem 80%, certo? Para enchê-lo totalmente, eu quero encher esse bicho aqui todinho, né? Para enchê-lo totalmente, foram colocados 5 nonos de água que estava contido em um outro balde. Então eu peguei aqui um outro balde, peguei 5 nonos, né, desse outro balde, que também estava agora completamente cheio. Após essa operação, qual foi a quantidade de água que restou nesse segundo balde? Olha, cara, se eu do segundo balde tirei 5 nonos, é porque restam 4 nonos, né? Pronto. Então, restam 4 nonos. Eu quero saber quanto é que vale isso aqui. Certo? Olha, o pulo do gato é o seguinte. O meu balde antigo, o meu balde inicial, tinha 4 litros já, mas esses 4 litros não encheram ele todo, encheram somente 80%. Quanto é que falta para encher? Ah, professor, falta 20%, exatamente. Mas eu quero saber quantos litros faltam. Então, se faltam 20%, esses 20% são quantos litros? X. Regra de 3. 80 vezes x dá 80x.
e 4 vezes 20 dá 80. Passa o 80 dividindo, então fica 80 dividido por 80 vai dar igual a 1 litro. Opa! Então, galera, estava faltando para encher o meu primeiro balde 1 litro apenas. E aí o que foi que a questão fez? O que a questão disse que foi feito? Pegamos um outro balde e desse outro balde nós retiramos aquela água que estava faltando e colocamos no balde para encher ele todinho. Estava faltando quanto? 1 litro. Então eu peguei 1 litro do outro balde e joguei aqui. E a questão fala que eu tirei quanto do outro balde? Né? Ó, para enchê-lo totalmente, foram colocados 5 nonos de água que estava em um segundo balde. Ou seja, esses 5 nonos é o que falta para completar o outro. Ou seja, 1 litro. 5 nonos, galera, vale 1 litro de água. Ah, rapaz. Interpretação. Essa é a parte difícil do problema, de todo problema de matemática. O aluno interpretar. Ele sabe fazer o cálculo, ele sabe as fórmulas, ele sabe a matemática básica. O problema é a interpretação, certo? E por isso eu classifico essa questão como difícil, tá bom? Então, 5 nonos equivale a 1 litro que estava faltando lá. E ele quer saber quanto é que restou. E quanto é que restou? 4 nonos. Se eu tirei 5 de um total de 9, faltam 4. Tá bom? Esses 4 nonos que está faltando vale o quê? X. Outra regra de 3, uma segunda regra de 3 para fechar esse problema. Bora. Vai ficar assim, ó. Você vai pegar aqui 5 nonos vezes x, 5 noves vezes x, e 4 nonos vezes 1 dá o próprio 4 nonos. Claro que tu vai cortar 9 com 9 aqui, e sobra 5x igual a 4. Passa aí o 5 dividindo. E quanto é que é 4 dividido por 5? 0,8 litros. E aí tu marca a alternativa. Ah, de novo, hein? Ah, de novo. De amor. Beleza? Difícil, né? Questão legal, questão boa, certo? Eu acho que até aqui foi uma questão bem fácil. Essa parte aqui é que complicou um pouquinho de você entender e interpretar esse problema. Beleza? Gostei dessa questão aqui da EMATERSE 2016. Simbora, questão número 9, faltam só 2 e a gente fecha a parte aí de porcentagem e vamos partir para o próximo assunto que é juros, né? Questão número 9, ó. Sabendo que A% de B é igual a 35, ele quer saber quanto é que é B% de A. Rapaz, essa é uma questão que tenta te dar um nó na cabeça. Mas basta tu lembrar o seguinte. Basta tu lembrar que porcentagem é uma multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Né? Tanto faz tu multiplicar 3 vezes 2, ou então 2 vezes 3, o resultado é o mesmo. Então, galera, A% de B e B% de A, tu só trocou a ordem. É a mesma coisa. Porque porcentagem é uma multiplicação. Então, isso aqui também vai dar 35. Certo? Ah, rapaz, só isso, cara. Então, é uma questão que quer te pegar assim, ah, meu Deus, A% de B, quer colocar letra para te confundir, mas é a mesma coisa. Tu pode até fazer um exemplo aí, ó. Quanto é? Vamos pegar aqui um exemplo. Quanto é que é 20% de 30? Bora, 20% é 20 sobre 100 vezes 30. Aí tu corta o zero de cima com o de baixo e o zero do 30 com o zero aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Tá, agora troca. Calcula quanto é que é 30% vezes 20. Mesma coisa. Porcentagem divide por 100. Corta um zero com zero, o outro zero. Fica o quê? 3 vezes 2, 6. Cara, é a mesma coisa. 30% de 20 e 20% de 30 é a mesma coisa. Tá bom? E às vezes, saber disso te ajuda. Por exemplo, responda rápido, se você conseguir rápido, sem perder tempo, em 2 segundos. Quanto é que é 2,68, certo? Por cento de 50. Ah, professor, não dá não, porque 2,68 é muito quebrado, aí vai ter que multiplicar, aí eu perco a questão, vai demorar muito. Vai não, cara. Eu pedi 2 segundos porque dá para responder em 2 segundos. Basta tu usar a ideia da questão.
2,68% de 50 é a mesma coisa de calcular 50% de 2,68. E 50%, galera, não é metade? Quanto é a metade disso aqui? 1,34, pronto. Certo? Então, saber algumas coisinhas, algumas regrinhas, né, é importante e às vezes faz você ganhar muito tempo aí em algumas questões aí de porcentagem. Beleza? Então, resposta, item D, né? A porcentagem é uma multiplicação e na multiplicação a ordem dos tratores não altera o viaduto. Questão número 10 para fechar e a gente ir embora. Certo? Pronto, questão também muito linda, ó. Questão 10 fala o seguinte: Ana optou por um percurso 14% mais longo, certo? E com isso, ela acha que poderá ganhar tempo por ter menos trânsito, né? Poderá aumentar a sua velocidade média em 20%. Então, a distância aumenta 14. Opa, aqui. A distância aumenta 14 e a velocidade aumenta 20. A pergunta é: de quanto diminuirá o tempo nesta viagem? Galera, você tem três grandezas: distância, velocidade e tempo. São três grandezas da física, né? E tem até uma formulazinha que relaciona as duas. Porque a velocidade, ela não é dada em quilômetro por hora, né? E quilômetro é distância e hora é tempo. Pois bem, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Tá bom? E a questão quer que eu calculo o que aqui, ó? De quanto diminuirá o tempo. Então eu quero calcular o t. Então vou colocar um aqui embaixo para a gente chegar aqui numa relaçãozinha com o tempo, ó. Regra de 3. V vezes t vai ser igual a d vezes 1, que é d. Ou seja, o tempo, Moi, é só tu pegar a distância e dividir pela velocidade. Pronto, então talvez a parte mais chatinha aqui fosse tu lembrar dessa fórmula lá da física, velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Beleza? Então o tempo é pegar a distância e dividir pela velocidade. E aí pronto, acabou-se. Porque ele me diz o seguinte: o tempo vai ser igual. Quanto é a distância? Eu não sei. Mas eu sei que a distância vai aumentar 14%. Se eu tinha uma distância antes de 100%, 100 mais 14, eu vou ter uma distância agora de 114%. E a velocidade eu também não sei, mas eu sei que ela vai aumentar 20%. Então ela vai ficar com 120%. Aí divide os dois. Divida aí 114 por 120. Você pode fazer o cálculo lá, mas o Dandanzinho vai simplificar a sua vida. Bora dividir aqui, Moi. Né, ó. 114 e 120 são números pares, então posso simplificar por 2. A metade de 114 é 57 e a metade de 120 é 60. Certo? Esses dois números que sobraram dão para dividir por 3. Olha. 57 divide por 3 dá 19. E 60 divide por 3 dá 20. E essa conta eu consigo fazer de cabeça. Porque 19 divide por 2 dá 9,5. Então, quando eu dividir por 20, vai dar 0,95, que é igual a 95%. Pronto. Ou seja, o tempo que eu iria fazer antes era um tempo de 100%. Depois que eu aumentar a distância e também aumentar a velocidade, o meu tempo vai ficar 95%, ou seja, uma redução de 5. Era 100, ficou 95, reduziu 5%, a alternativa B de Boston, e com isso a gente fecha, certo? As questões de porcentagem aí da banca Cetred. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, né? Não seja grego para ti, e também espero que o negócio esteja te ajudando, certo? Aí nos concursos futuros. Valeu, é isso aí. Qualquer coisa me procure, você sabe onde procurar. Um abraço, voltamos a qualquer hora. Valeu.